Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima. Salve Maria. Dando continuidade ao nosso tratado, estamos no 68, parágrafo 68, e nós entramos no artigo 2º, e que vai dizer que nós pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. E é uma segunda verdade que nós temos que contemplar aqui. Qual é essa verdade? Qual foi o preço da compra para sermos escravos de Deus? O preço de nossa compra, o preço das nossas almas foi justamente o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue de um Deus. Antes do batismo, devido ao pecado cometido por nossos primeiros pais e devido aos pecados cometidos por nós, filhos destes pecados, concebidos no pecado, nós éramos escravos do demônio. E por conseguinte, depois do batismo, nós devemos viver, trabalhar e morrer para nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós fomos comprados pelo preço do sangue de um Deus. Nós podemos dizer com muita propriedade, nós somos a herança do Senhor. E o Espírito Santo ele tem algumas palavras, algumas comparações que ele faz que nos designam desta forma. Ele vai dizer assim, o Espírito Santo, que nós somos como árvores plantadas à beira da torrente. Nós recebemos a água da beira da torrente, as nossas folhas estão sempre verdes e nós damos frutos no tempo propício. Nos compara também aos galhos de uma videira cujo tronco é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nós devemos produzir uvas e uvas boas e uvas doces. O Espírito Santo também nos compara ao rebanho cujo pastor é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nós devemos nos multiplicar, e nós devemos dar o leite da santidade. O Senhor também nos compara a uma boa terra cujo agricultor é nosso Senhor Jesus Cristo e que ele planta a semente, e essa semente é uma boa semente e ela vai produzir frutos, e essa planta ela deve produzir 30, 60, 90 por 1. Só que nós também devemos observar que nosso Senhor Jesus Cristo ele amaldiçoou a figueira que não deu frutos. Nosso Senhor também ele vai dizer do mau operário que recebeu o talento e que ele não foi capaz, ele enterrou este talento, e nosso Senhor vai dizer que ele é um operário mau. O que o Espírito Santo quer dizer para nós com essas coisas? Jesus, ele é o detentor de nossas obras e ele quer as nossas boas obras. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não nos quer como mercenários. Nosso Senhor Jesus Cristo nos quer como escravos de amor. E aqui que entra num ponto interessantíssimo, porque existem duas maneiras de servir. A primeira maneira de servir é sendo servo, e a segunda maneira de servir é sendo escravo. Vejam bem, servos e escravos. O servo, ele é um servidor mercenário, é um servidor que trabalha porque ele precisa de um salário, ele quer receber uma retribuição. Ele pode a qualquer momento parar, ele pode a qualquer momento terminar o seu serviço, e ele vai receber por aquilo que ele está fazendo, ele vai receber um salário. O escravo já é diferente. O escravo ele não tem sobre si poder de vida e de morte. A sua liberdade está totalmente nas mãos do Senhor. Nós vamos nos delongar um pouco mais entre servo e escravo, mas é preciso que nós tenhamos aqui que nós temos 3 espécies de escravidão. Agora esquecemos o servo e o escravo. Nós vamos falar sobre escravidão. São 3 espécies. A primeira espécie de escravidão é a escravidão por natureza, a segunda por constrangimento
E a terceira é por livre vontade. Por natureza, todas as criaturas são escravos de Deus. Por constrangimento, os demônios e os réprobos, eles são escravos. E por livre vontade, que é a terceira espécie de escravidão, a mais perfeita, e é a da categoria dos bem-aventurados. Essa é a mais perfeita. Por quê? Porque ela vem do coração. A mais perfeita e a mais gloriosa. Nós escolhemos Deus por livre e espontânea vontade, ainda que a nossa natureza não nos obrigue a escolher a Deus, porque nós temos o livre arbítrio. Entre servo e escravo existe uma diferença, e essa diferença nós podemos chamar de total. E tem alguns pontos que são interessantes a gente tomar aqui. O servo, em primeiro lugar, o servo ele não dá tudo de si, ele dá apenas uma parte, ele dá apenas uma parte de seus dons, uma parte de seus trabalhos, uma parte de seu tempo, uma parte daquilo que ele tem. O escravo, ele dá todas as coisas, tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele possui, tudo aquilo que ele vai adquirir lá na frente, por si ou por outro meio, por outras pessoas. O servo, ele exige um salário, ele exige um pagamento. O escravo, ele não exige absolutamente nada. Ele faz aquilo que deve ser feito única e exclusivamente pela honra de ser escravo. Terceiro ponto, o servo ele pode deixar o seu patrão assim que ele quiser. O escravo não pode deixar o seu patrão nunca. Ele só poderá deixar o seu patrão quando ele morrer. E nós entramos aqui no quarto ponto, que é um ponto interessantíssimo. Sobre o servo, o patrão ele não tem direito de vida e de morte, e ele não tem direito sobre a sua liberdade. O escravo, sobre o escravo, o patrão tem direito de vida e morte. Ele pode matá-lo quando ele quiser. E ele pode dar a liberdade ou tirar-lhe a liberdade assim que ele quiser. Quinto e definitivo ponto. O servo serve por um tempo determinado. O escravo, ele serve para sempre. Na escravidão, nós somos posse e dependência completa de Jesus e Maria. E nessa escravidão, para essa escravidão, nosso Senhor e Maria, Nossa Senhora, eles deram um exemplo. Nosso Senhor, ele se fez escravo. Ele desceu da sua condição de Deus e fez-se homem. Nós vamos ver lá em Isaías que ele fez-se escravo. No poema do servo, na verdade nós podemos transformar aqui na palavra correta, escravo. Naquele poema nós vemos que o nosso Senhor se fez escravo. E Nossa Senhora, ela vai dizer para o anjo: eis aqui a escrava do Senhor. Algumas traduções trazem: eis aqui a serva do Senhor, que na verdade são a mesma coisa. Nós fazemos essa diferença servo e escravo, mas aquela palavra é a mesma coisa, ancila, escrava. E ele vai dizer para nós também aqui no 73, ele vai dizer assim que importa que nós sejamos escravos ou de Deus ou do demônio. Ser escravos de amor de Deus. Por quê? Pela honra de lhe pertencer. Isso é a mais perfeita prática que nós podemos dar para nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que pertence a nosso Senhor Jesus Cristo por natureza, pertence a Maria pela graça. Maria, ela tem a mesma vontade de Deus, ela tem o mesmo poder de Deus e ela tem os mesmos súditos. E nesse ponto é importantíssimo dizer que Nossa Senhora, tendo por natureza tudo aquilo que por graça, tudo aquilo que pertence a nosso Senhor Jesus Cristo por natureza, nós concluímos que Nossa Senhora, ela tem todas as criaturas escravas dela, assim como escravas de Deus.
No entanto, uma pequena parte, ela se faz escrava por amor. E é essa parte que é a parte mais perfeita que Nossa Senhora ama e Nossa Senhora guarda com toda a alegria e com toda a felicidade no seu coração. Nós nos fazemos escravos de Maria para sermos escravos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi este o meio que nosso Senhor Jesus Cristo escolheu para que nós nos achegássemos a Ele. E nós fazemos isso por amor, e nós fazemos isso de coração, e nós fazemos isso com total liberdade. Umas poucas pessoas são tiradas deste meio, que é o meio dos escravos, para ser escravos de amor, para ser escravos por amor, para ser escravos por livre e espontânea vontade. E contra todos aqueles que querem dizer que de alguma forma, escrupulosamente, que eles não devem se apegar muito grosseiramente a Maria, o nosso santo vai dizer assim: se você se sente constrangido por isso, faça esse escravo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o fruto e a glória de Maria. Só que o meio que Jesus escolheu é o meio de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.